Salve, salve galera! Tô chegando de novo aqui no canal Detetives Vascaínos. Estamos de volta aí ao nosso cenário, né, para abordar aí as últimas notícias do Vascão, que vai fazer um duelo super acirrado contra o Fortaleza na próxima quarta em São Januário, né? O badalado Fortaleza. E aqui você não vai perder nenhuma informação do Gigante da Colina. Tudo que envolve essa partida e alguns detalhes vou te colocar a par. Mas antes da gente iniciar, não esqueça da sua curtida embaixo desse vídeo, do seu comentário, de ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar bastante os nossos vídeos em suas redes sociais ou nos grupos de Zap. Conto também com mais inscrições no canal. Bom, vamos lá. Quarta-feira, 21h30 em São Januário, o Caldeirão vai ferver com mais um jogão de bola. Dessa vez, Vasco e Fortaleza medem forças, porém por motivos distintos. O Vasco precisando da vitória para deixar o Z4 e poder se distanciar ainda mais dessa zona de descenso, e o Fortaleza, por sua vez, mirando mais alto para buscar um G4 e se consolidar de vez no campeonato, né? E talvez aí beliscar uma vaguinha antecipada na Libertadores de 2024. E desde a semana passada, treinando exaustivamente, o Vasco iniciou, né, esta semana com boas novas. A principal delas, a recuperação de jogadores importantes para o esquema do Ramon Dias, que estavam aí convivendo um bom tempo no departamento médico. Casos, por exemplo, do atacante Rossi, do zagueiro Robson, né? O Rossi, aliás, vinha fazendo falta lá na frente, né, quando fez um casamento perfeito com o Verratti e participou aí das principais jogadas ofensivas do time. Já o Robson vinha atuando ali improvisado na lateral direita e por conta dessa indefinição desta posição, é mais um aí que entra na briga por um lugar ao sol. Outra novidade que pode ser relacionada para este confronto é o atacante Eric Marcos, né, que também estava se recuperando de problemas clínicos e estava afastado. Há uma expectativa de que o Gabriel Dias e o Capasso, o zagueiro, estavam no DM também, possam voltar. Porém, eles não estão aí 100% bem assim fisicamente, digamos assim. E por isso o retorno desta dupla neste momento não está assim tão garantido. Sobre o time que pega o Fortaleza, o Ramon vem desde a semana passada fazendo testes e avaliando novas formações. E aos poucos já começou sim a esboçar a equipe que pretende colocar em campo na quarta-feira. Há algumas dúvidas, muito por conta também dessa questão física dos jogadores, né, que estão retornando e até também pela situação do Payet. A lateral direita, por exemplo, a princípio o Ramon manteria o Paulo Henrique para esse confronto, né? Pois o Pumita Rodrigues caiu muito em rendimento e o técnico enxerga que essa posição precisa sim de mudanças. Porém, com o retorno do Bambu, o argentino avalia a possibilidade de escalá-lo, né, desde o início, já que defensivamente agrada ao treinador. O que está pegando é justamente o lado físico, né? Ele ficou muito tempo sem atuar uma partida oficial. Hoje e amanhã serão cruciais para essa decisão, né, do jogador que vai atuar aí pela lateral direita. O mesmo acontece no lado ofensivo, do meio para frente. O Paulo está fora por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Ao que tudo indica, o Marlon Gomes vai sim ficar mesmo com essa vaga. E aí, dessa maneira, né, seria mantido no time numa posição de mais articulador. Abre outra brecha também, e aí entra a situação do Payet, né, meus amigos, que pode ficar com essa vaga. Porém, o Ramon treinou nesses dias um esquema com 3 atacantes, como a gente já vinha falando antes, né? E mantendo o Peck no time, né? Que ficaria então mais aberto pelo lado esquerdo e na frente o lado direito com o Rossi, mais centralizado o Verratti. Caso ele decida por esse esquema, o Payet ficaria de fora e só entraria no decorrer do jogo. E é um esquema ousado, né? Até porque o Vasco está precisando fazer os 3 pontos aqui em casa, mas o Ramon sabe que o Fortaleza, por outro lado, é um time difícil ser batido. Conta com jogadores rápidos e inteligentes, né? E por isso todo cuidado é pouco. Ele está avaliando melhor essa situação do meio-campo, né? Para que o time não fique assim sem penetração e acabe também deixando espaço ao adversário. O lado defensivo também foi muito trabalhado e questionado pelo treinador, que não ficou nada satisfeito com o rendimento nos últimos jogos, principalmente naquele apagão diante do Santos, né? Que foi crucial quando houve aí uma grande bobeira por ali. E por falar nesse sistema defensivo, há uma grande possibilidade, sim, do Vasco realmente não contar com o chileno Gary Medel, né? O jogador terá uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo pelo Chile. E na terça-feira, às 18 horas, sendo que o Vasco joga no dia seguinte, às 21h30.
E o Medel não é nenhum garoto, fora que a logística é muito complicada, né, para voltar ao Rio num curto espaço de tempo. Monagas, que é a cidade em que o Chile vai jogar contra a Venezuela, fica no interior daquele país. Então, creio que a participação do Medel aí, após uma desgastante partida, né, e viagem, é praticamente descartada. Aliás, na quinta-feira o jogador vai ser julgado, né, por conta daquela expulsão contra o Santos, pode pegar um gancho pesado e ficar até fora dos próximos compromissos do time, que são contra o Flamengo e o Internacional. O jurídico do Vasco está trabalhando em silêncio e vai tentar aí amenizar essa punição e, acima de tudo, desqualificar o artigo ao qual ele foi inserido, que é a agressão física. Com a possível ausência do Medel, né, o Maicon segue sendo o seu substituto imediato. Ramon, aliás, segue depositando confiança no jogador. Ele, que assim como o Zé Gabriel, eram peças descartadas, né, e do nada viraram importantes aí nesse grupo que o Ramon Dias formou para o segundo turno. Mas é como eu sempre venho falando, o martelo final ainda não foi batido, né? Teremos mais um último treino aí amanhã. E aí sim, o Ramon pretende definir de vez essa dúvida lateral direita, a situação do Payet, né? Quem joga lá na frente com o Verratti e a formação ideal para o time. E até mesmo, né? Vamos ver se atualiza um pouco esse cenário aí do Medel. É isso aí, meus amigos. Bom, vamos dar uma pausa no noticiário do Vasco para a gente focar no próximo adversário, que é o Fortaleza. O Fortaleza, que por sinal, por lá está em alta astral. O time está em 6º lugar com 42 pontos, ou seja, 2 do G4. E a missão por lá é manter esse bom rendimento e pontuar em São Januário. A equipe do Vojvoda em breve vai participar da final da Sul-Americana contra a LDU. Isso está sendo usado como um combustível para não deixar a peteca cair no Brasileirão e chegar nesse confronto a ponto de bala. O time vai para esse jogo contra o Vasco com 10 pendurados. Aliás, esses 10 já atuaram também assim na partida anterior contra o América Mineiro, onde o time do Vojvoda conseguiu aí virar o jogo e ganhar por 3-2 do Castelão. E nenhum deles recebeu o cartão para desfalcar essa partida contra o Vasco. E esse jogo terá um detalhe bem interessante. Vai marcar o reencontro em São Januário com 5 jogadores que já vestiram a camisa Cruz Maltina. São eles: o goleiro Fernando Miguel, atualmente reserva da equipe do Fortaleza, o zagueiro Tite, campeão pela Série B com o Vasco, que por lá está em grande fase e é chamado de Titbull, o Iago Pikachu, que dispensa comentários, né, e tem uma longa história no Vasco, que é titular absoluto do Vojvoda, e os demais reservas, Thiago Galhardo, que inclusive entrou bem contra o América Mineiro e foi o garçom daquele jogo, onde distribuiu aí 2 passes para os gols que permitiram a virada do time tricolor. E por fim o atacante Lucas Crispim, que teve na época da Série B uma passagem meio apagada por São Januário. Enfim, são ingredientes, né, que colocam aí um tempero a mais nesse duelo. Esse duelo que pelo menos tem um histórico favorável para o Vasco em jogos aqui no Rio de Janeiro. Somando primeira e segunda divisão, o Fortaleza ainda não conseguiu ganhar do Vasco aqui. Foram 5 derrotas e 3 empates. Porém, os jogos mais recentes são favoráveis ao Fortaleza do Vojvoda. No último duelo, realizado pelo primeiro turno, 2-0 para o time tricolor, né? Um gol do ex-vascaíno Thiago Galhardo e outro do Silvio Romero nos acréscimos. A gente espera que nesse segundo turno o Vasco dê o troco, vá à forra e consiga aí uma grande vitória, pois semana que vem o duelo é contra o Flamengo, do técnico Tite, e depois pega um embalado Internacional. É só dureza, meus amigos. Bom, por hoje é só. Como vocês puderam ver aí, aqui é notícia atrás de notícia, só informação objetiva e nada de blá blá blá. Então, peço mais uma vez aí o like do amigo, prestigie o trabalho e vamos em frente. E amanhã tem mais informações sobre Vasco e Fortaleza. Eu vou trazer um colega aí, setorista do Fortaleza, para poder aí desmembrar a equipe do Vojvoda. Um grande abraço e até lá!